Salve galera, estamos aqui agora para finalizar as nossas aulas de sistema endócrino e falarmos um pouco do aparelho reprodutor humano. Belezinha, lindos? Então vamos que vamos diminuir, como sempre, essa cara de bolacha que nós temos aqui. Rapaz do céu, para a gente poder ver o nosso slide lá no fundo, galera. E a gente vai começar, eu vou começar aqui com vocês, antes de falar dos hormônios que estão relacionados aqui ao sistema reprodutor masculino. Vamos dar uma olhada aqui para o aparelho reprodutor masculino. Sim, vamos ver o bingolim. Né? Meu Deus do céu, estamos aqui. Galera, então nós temos a parte externa do aparelho reprodutor masculino, né? Ele é para fora, diferente do aparelho reprodutor feminino, que é para dentro do organismo da mulher, né? Então nós temos o pênis, que é o órgão copulatório, né? Aquele que vai ser introduzido na vagina para a deposição do sêmen e uma possível gravidez em função disso. E nós temos aqui o testículo, que fica dentro da bolsa escrotal. O testículo é a nossa gônada, né? Então é a nossa glândula que produz os hormônios sexuais, especificamente a testosterona, tá bom, galera? Mas a gente já fala dela. Vamos pensar primeiro no testículo relacionado à sua função reprodutora relacionada à produção de espermatozoides. Isso mesmo. Os seus espermatozoides, meu caro colega, eles são produzidos aqui dentro do seu testículo. Aí uma curiosidade a respeito dele. Durante o desenvolvimento embrionário, os nossos testículos, eles são produzidos, são formados dentro da nossa cavidade abdominal, que ao longo do nosso desenvolvimento ele desce para a bolsa escrotal, exatamente isso, ele desce para a bolsa escrotal, tá? Em alguns casos que os meninos nascem com os testículos ainda dentro da bolsa da cavidade abdominal, nós temos um fenômeno chamado criptoquirdia, que quando identificado, né, o médico depois vai lá e vai colocar o testículo dentro da bolsa escrotal. Por quê? Porque se ele ficar lá dentro, ele vai estar numa temperatura maior que aqui fora. Então é isso mesmo. Por isso que o testículo está para o lado de fora, porque ele deve estar em uma temperatura um pouco menor que a temperatura corporal para a produção dos nossos espermatozoides. Belezinha? Você já deve ter reparado, inclusive, que a sua bolsa escrotal, você menino, é lógico, né? Deixa eu ajeitar a câmera aqui, pronto. Você já deve ter reparado que a sua bolsa escrotal, às vezes, ela fica se movimentando. Quando está frio demais, ela se aproxima do corpo. Quando está calor demais, ela se afasta do corpo, né? Tudo isso para regular a temperatura que o testículo que está lá dentro, né? Que ele tenha a temperatura adequada para a produção dos seus espermatozoides. Belezinha, lindo? Muito bem. O espermatozoide que é produzido no escroto, né? No testículo, desculpa, o escroto é a bolsa, né? Ele amadurece nessa estrutura toda enovelada que existe acima do testículo, chamada de epidídimo. Belezinha, galera? Então esse epidídimo aqui é onde o seu espermatozoide amadurece para ser ejaculado. Uma observação importante sobre a produção de espermatozoides no homem, ela é constante. Então ela não para, então ela começa na sua puberdade e vai até você morrer praticamente. Tá? Diferente do que acontece na mulher, que já nasce aí com seus óvulos todos prontos já para a vida inteira. Eles apenas vão amadurecer ao longo do ciclo menstrual. A gente já fala dele daqui a pouco. Muito bem. Depois que ele amadureceu, ele ganhou motilidade, né? Tem o flagelinho dele que vai bater de forma espiralizada, né? Para sair locomovendo. Ele vai subir pelo canal deferente, tá bom, galera? Ele vai subir pelo canal deferente, esse é o nome do canal, sendo dois, né? Um para cada testículo. Esse cara tá de lado, dá para você ver isso, né? Lá em cima ele faz uma voltinha e encontra a uretra. Tá? Não dá para ver a voltinha aqui, mas você imagina que ele faz a voltinha, o canal deferente encontra a uretra. Os dois canais deferentes encontram a mesma uretra. Nós temos apenas uma uretra que sai aqui por dentro do pênis, né? Passa por dentro do pênis e sai na glande do pênis. Né? Essa uretra também é comum, se você olhar aqui, para o aparelho excretor. Aqui nós temos a bexiga urinária, tá bom? Então, galera, o canal deferente e a uretra é apenas caminho de passagem para o espermatozoide que vai ser ejaculado. Durante esse caminho de passagem, ele vai encontrar algumas glândulas, né?
que vão depositar algum tipo de material junto com o espermatozoide para formar o sêmen, que é o total do material ejaculado, portanto. Aqui a próstata, né, que fica bem embaixo da bexiga urinária, né, então a uretra passa por dentro da próstata, e a próstata produz uma substância alcalina para neutralizar o pH ácido da vagina. Isso mesmo, né? Como eu falei, daqui a pouco a gente fala do aparelho reprodutor feminino, a gente volta a citar a acidez da vagina. Mas ele neutraliza o pH da vagina, portanto, para a sobrevivência dos espermatozoides que porventura morreriam caso eles caíssem nesse pH ácido. E boa parte deles morre, é claro, até que haja a total neutralização do pH vaginal, tá? E como a próstata, perceba uma coisa, a uretra passa por dentro dela, o indivíduo que tem hiperplasia prostática, né, ele tem um aumento da glândula da próstata, ele vai ter como principal sintoma inicial a dificuldade para fazer xixi, né? Ou o xixi vai sair em conta-gota, né, bem fraquinho, aquele jato fraco, ou o camarada vai ter que fazer força para fazer xixi, né? Então é importante que você, homem, conforme você vai ficando mais velho, né, você faça aí os seus exames periódicos junto a um urologista para a identificação aqui de possível câncer de próstata. E para de frescura, vai lá no médico, né? E fica com essa masculinidade na boa. Se você duvida da sua masculinidade fazendo um exame de próstata, eu acho que você tem que duvidar da masculinidade mesmo. Tá bom, lindinho? Muito bem. Tá? Aqui não dá pra ver, né? O desenho ficou cortado. Ah, Ed, colocasse outro desenho lindo. Não, mas coloca aqui, nós temos mais ou menos nessa posição aqui, ó, no canal deferente, as vesículas seminais. A vesícula seminal, ela produz, então, basicamente nutrientes para a manutenção energética dos espermatozoides conforme eles vão tendo que nadar, né, ao encontro do óvulo. Gasta uma energia lascada, né? Então eles precisam de energia para isso. Tá, belezinha, lindos? Aí aqui dentro do pênis nós temos duas glândulazinhas também chamadas de glândulas bulbouretrais, que é o único material pré-ejaculatório, né? Então quando o homem está em excitação e ele tem aí uma ereção peniana, ele percebe que sai uma secreção pela glande do pênis, pela uretra, né? Não pela glande, né? Pela uretra, que está na glande do pênis, e é da bulbouretral, que é uma secreção pré-ejaculatória. Ela tem por objetivo principal a limpeza da uretra, né, que de resíduos de urina que porventura tivesse ali, né, que também tem pH ácido, né, a urina, e também funciona como lubrificante para a relação sexual. Aí você vai perguntar, Wellington, eu posso encontrar espermatozoides nesse líquido pré-ejaculatório? Sim, você pode encontrar. Aí, mas pode engravidar? Aí eu vou lançar a dúvida para sua cabecinha. Um homem, para ser considerado fértil, ele precisa de mais ou menos 60 milhões de espermatozoides em cada ejaculação. 60 milhões. Né? Nós ejaculamos uma média de 3 ml, então significa que nós temos 20 milhões de espermatozoides por ml para um homem ser considerado fértil. Né? Você pode encontrar nesse líquido pré-ejaculatório alguns milhares de espermatozoides. Na conta teórica, você não consegue engravidar com esse número de espermatozoides. Porém, quantos espermatozoides fecundam um óvulo? É um espermatozoide só, né, velho? Um espermatozoide. Por sua conta e risco, né? Não usar preservativo, né, na relação sexual. Mas eu posso dar uma brincadinha, depois eu ejaculo para fora, né? O famoso coito interrompido, o método mais antigo que existe de contracepção. Por sua conta e risco, né? Você pode engravidar? Pode, mas pior do que isso, você pode pegar alguma doença sexualmente transmissível, né? Uma galera que faz enfermagem sabe do grande problema que envolve essas doenças, especialmente a AIDS e a sífilis, né? Que estão aí em projeções alarmantes nos últimos anos no Brasil. Belezinha, lindos? Muito bem. Daí ejaculou, boa sorte, papai. Né? Ou não, né? Enfim. Galera, tá? Aqui dentro do pênis existe o corpo cavernoso, né? Que ele se enche de sangue para ter ereção. Basicamente, esse é o aparelho reprodutor masculino. Ele é simples, ele não é complexo. Tá ok? E agora a gente vai falar, assim, do testículo especificamente como uma glândula produtora de hormônio, e esse hormônio é a testosterona.
O testículo produz testosterona quando ele é estimulado pelo FSH, né, e pelo LH, galera. Então são dois hormônios hipofisários, né, que trabalham diretamente no testículo, né, um induzindo a produção de espermatozoides e o outro induzindo a produção de testosterona, que é o caso do LH especificamente, né? A testosterona, não o LH, ele basicamente é responsável pelas características sexuais secundárias do homem. Então é a barba, né? Você que fica passando minoxidil na barba, não adianta nada, velho, é a testosterona que faz a parada crescer. Pelo pubiano, né? Por isso vem a palavra puberdade, é que quando você passa a ter pelo pubiano, engrossamento da voz, né? Mano, Rofato tem um vozeirão do caramba, né, velho? Desenvolvimento da musculatura. Sim, você que é um franguinho aí, calma, né? Você vai ficar mais fortinho com o passar do tempo. Mas não vai adiantar ir lá e querer antecipar a parada tomando testosterona, né? Tomar anabolizante. Olha o problema, galera. Porque quando você aumenta a sua dose de testosterona, você para de produzir os hormônios hipofisários, né? No feedback, se você assistiu a aula passada, você tem uma noção do que é o mecanismo de retroalimentação, né? Então, se você aplica testosterona de forma sintética, né, você inibe a produção dos hormônios hipofisários. Qual é o grande problema disso? Você deixa de estimular o seu testículo. Então, a longo tempo, se você faz muito uso de anabolizante esteroidal, né, você vai ter atrofia de testículo. Sim, vai diminuir o tamanho das bolinhas. É isso mesmo, galera. Tá? Amadurecimento do órgão genital, né, a testosterona, né, você vê seu irmãozinho, tem um bingolinzinho, né, e daí vai ter um negócio um pouco maior depois. E libido sexual, galera. Libido sexual vocês conhecem por uma letra maiúscula, né? Eu não vou falar qual é aqui o tesão, né? Falei rapidinho, tá? Isso é libido sexual. Tá bom, galera? Por isso que quando você tem criação de animal, tipo porco, boi, né? Você castra o animal, você tira o testículo dele fora, principalmente para você não ter libido sexual. Então, um animal sem libido, né? A única preocupação na vida dele é se alimentar, né? Ele engorda, feito um porco, feito um boi, tá? Se cavalo, por exemplo, tá andando a cavalo, né? Tec, 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 tec. Se é um cavalo que tem testículo, ele passa do lado de uma égua no cio, você vai cair do cavalo, literalmente, tá? Ele vai te derrubar porque ele vai ficar enlouquecido com a égua no cio. Belezinha, galera? Então temos aí aparelho reprodutor masculino. Chuchuzinho, esquecemos de falar que se nós fizermos um corte cirúrgico no canal deferente, nós temos a cirurgia de vasectomia. Então o camarada vai ter ejaculação, né? Porque ele tem aqui, ó, próstata pra cá, vesícula seminal. Só não vai ter espermatozoide no material ejaculado, né? Porque foi cortado, seccionado. Pode reverter? Pode, tá? Então não vai fazer uma vasectomia, daqui 10 anos a mulher engravida, você vai falar, você me traiu, né? Para com isso, reverteu aí a sua vasectomia. Belezinha, galera, belezinha, né? Você não tem muita opção, você não vai ter que responder, mas você vai ter que ver agora o aparelho reprodutor feminino. Tá escrito feminino aqui, tá? Não vou sair da frente, mas acredita que tem um O aqui, tá? Tá bom? Ó, tem um O lá, viu que tem? Então tá bom, tá? Muito bem. O aparelho reprodutor feminino, galera, ele é praticamente todo interno, né? Todo pra dentro do corpo da mulher. Inclusive o primeiro órgão aqui é a vagina, porque ele invaginou, ele foi para dentro. Depois a gente fala da parte externa do aparelho reprodutor feminino, tá? A vagina é o órgão copulatório, basicamente isso. Então você, aqui onde vai ser introduzido o pênis para ejaculação. Você está no terceiro ano do ensino médio, então esse tipo de assunto aí eu presumo que você já tenha ouvido falar, né, galera? Inclusive você sabe como que você nasceu, né? Você sabe como que você veio parar no mundo, né? É isso mesmo, papai, mamãe, num belo dia, lá, tchururu, tcharará, engravidou, você tá aqui, tá? Não vai achar que papai e mamãe não fizeram isso, que fizeram sim, né? Isso chama sexo, tá, galera? É a maneira natural que tem de engravidar, tá bom? Muito bem, e a propósito, né? Nós estamos num momento muito sério, falando sério agora, em que a educação sexual nunca foi tão necessária de se discutir nas escolas, né? Educação sexual é um assunto muito importante. Aí a galera aqui que faz enfermagem aí sabe que tinha um projeto da professora Rosângela, inclusive, né, que envolvia a educação sexual, principalmente para os alunos do terceiro ano do ensino médio.
Infelizmente nós estamos aqui em pandemia, mas aí a gente vai combinar de gravar uma aula extra. Vou ver se eu convido mais alguns amigos aí para a gente fazer uma aula sobre educação sexual. Belezinha? Aí fica a ideia, né? Vamos amadurecer isso daí. Já está gravado nesse vídeo, fica o registro de que eu estou prometendo a gente fazer uma paradinha dessa. Valeu, galera? Muito bem. Então a vagina é um órgão copulatório, né? Aqui na vagina é possível encontrar um ímen quando a mulher não teve nenhum tipo de relação sexual ainda. Não serve pra nada, velho, o ímen, né? Só pra falar que a mulher é virgem ou não, né? Como se isso fizesse um grande absurdo de diferença na vida da mulher, né? Aí cada um é cada uma, né? Nossa, essa filosofia de vó é incrível, né? Cada um é cada um. Mas é fato, cada mulher tem o direito de escolher, de se preservar, enfim, né? Ela tem o direito disso. Antigamente a mulher era obrigada a casar virgem, né? Então o rompimento do ímen pode causar algum tipo de sangramento, mas não é hemorragia. E o camarada depois mostrava o lençol sujo de sangue para provar que a mulher era virgem. É um absurdo tremendo, ainda bem que a nossa sociedade deu um pulico de avanço aí em prol das mulheres. Eu digo um pulico que tem muita coisa ainda a se fazer, hein, galera? Muita coisa a se fazer, tá? Então aqui é o colo do útero, né, galera? A região mais externa do útero, que está encaixada na vagina, são órgãos separados, tá, galera? Então o útero está encaixado na vagina, ele não está reto assim, ele é perpendicular, aqui a imagem aqui para facilitar o estudo coloca reto, né? Aqui está a entrada do útero, o pênis não entra no útero, tá lindo? O pênis fica na região vaginal, que como eu já falei, ela tem pH ácido para proteger a mulher principalmente contra a proliferação de microbiota patogênica, né? Então a mulher ela tem uma propensão muito maior que o homem a ter aí algumas infecções no atrailho urogenital. Então essa é uma das maneiras dela se proteger com pH ácido, que em contrapartida mata espermatozoide, né? Por isso que lá do líquido prostático. Sacou a ideia? Muito bem. Existe um método contraceptivo chamado diafragma, que a mulher coloca aqui como se fosse um tampão de colo de útero, né? Ela pode reutilizar isso, mas não é, enfim, né? Não é muito prático. Mais prático mesmo é a camisinha que todo mundo conhece, seja ela a camisinha masculina, que é a mais popular de todos os métodos contraceptivos, e a camisinha feminina, que tem o mesmo efeito da masculina, tá? Aqui dentro o útero, né? O único órgão que todos nós já conhecemos por dentro, mas a gente não lembra de nada, né? Enfim, nós crescemos aqui dentro, que coisa linda, né? A parede do útero chama-se endométrio, tá bom, galera? Né? Parede que ele vai mudar a espessura, a gente vai ver daqui a pouco, né? Quando a gente falar de ciclo menstrual. As tubas uterinas, a mulher tem 2 tubas uterinas, daí o espermatozoide subiu aqui, né? Daí tem espermatozoide que vai pro lado errado ainda. Engravidar é um negócio difícil, biologicamente. Mas vocês que têm 17 anos, galera, e viu pelado, engravidou, tá? Então tome cuidado. Fertilidade suas é um absurdo de alta. As fímbrias que envolvem o ovário, que quando a mulher libera o óvulo, ele é capturado pelas fímbrias e que ele começa a ser transportado por células ciliadas aqui na tuba uterina, né, até chegar no útero. A fecundação para uma mulher engravidar, ela deve acontecer na porção mediana da tuba uterina, tá? Então a fecundação ocorre por aqui. Daí a tuba uterina vai levando o embrião em desenvolvimento até a sua implantação no útero. Implantação essa chamada de nidação. Pessoal, eu não tenho a imagem, juro que eu procurei na internet uma imagem da genitália externa feminina. Foi difícil achar, e porque toda vez que a gente digitava isso, aparecia algo relacionado à sexualização da mulher. Olha só, um detalhe aí, né? Eu procurando uma imagem de cunho didático, né? Para colocar no slide aqui, aparecia apenas questões de caráter de sexualidade propriamente dita. Bom, muito bem. Então, pro lado de fora tem a abertura da vagina, né, galera? Então, essa vagina ela tem uma abertura que está pro lado de fora. Do lado da vagina, né, em cima, na verdade, você tem o orifício da uretra. A uretra é separada, não é igual no homem, né? Então, a mulher tem a vagina e tem a uretra em cima da vagina. São 2 orifícios. A mulher não faz xixi pela vagina, tá? Ouviu isso? A mulher faz xixi pela uretra. A região onde tudo isso tá, que é a região urogenital, a gente chama de vulva, tá? Vulva. Então tem lá a abertura da vagina, tem a abertura da uretra e logo acima tem o clitóris. O clitóris é uma estrutura extremamente importante na sexualidade da mulher,
Porque a estimulação do clitóris é uma estimulação de caráter de prazer sexual, né? E o prazer sexual ele é muito importante para a própria reprodução, porque se fosse um processo completamente desconfortável, né, nenhum organismo se procuraria para a reprodução, tá bom? Vocês devem ter tido em alguma aula de sociologia, já em algum momento, que algumas culturas aí fazem a clitorectomia, que palavra bonita, né? Arranca o clitóris das meninas quando elas chegam na puberdade para que elas não tenham prazer na relação sexual. Pois é, existe cultura que acha que isso é normal. Enfim, galera, né? Paciência. Paciência, né, para eles, porque a gente não tem essa cultura, ainda bem. Tá bom? Eu falei que o ímen se rompe na primeira relação sexual, não necessariamente. Inclusive, uma mulher pode romper o ímen por outro motivo. Ela pode cair, por exemplo, numa piscina. E a queda na piscina promoveu o rompimento do ímen. Tá bom, galera? Então, vamos parar com esse negócio de virgindade. Vamos discutir. Deixa que cada um discute o que é importante para si em relação a isso, tá? Querer pôr o dedo na vida do outro e querer falar pro outro o que é certo, o que é errado. Tá bom, lindinho? Vamos lá. Então a gente vai agora para a parte... e toda essa vulva, desculpa, né? Ela é protegida pelos lábios, né? Para não ficar o orifício aberto, a abertura da vagina é relativamente grande, né? Tem que caber o pênis ali dentro, né? E ela é elástica, né? Porque depois que o bebê vai nascer por parto normal, ele vai atravessar o canal vaginal, né? Esse momento muita mulher deve ter feito... pensar nisso. Ontem, segunda-feira... Eu ouvi um relato seguinte, galera, de uma mulher falando que a dor é pesada, mas depois que pega o bebê no colo, esquece imediatamente da dor que ela sofreu, tá? Foi ontem, curiosamente, eu ouvi isso. E ela teve 3 filhos no parto normal. Belezinha? Muito bem, galera. Vamos pra frente, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos hormônios, né, que a mulher produz, e daqui a pouco a gente fala melhor de ciclo menstrual. Então o ovário produz, né, 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, também sob influência do FSH e do LH. Olha lá, o FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, induz a formação do folículo ovariano e do estrógeno. O folículo ovariano é esse que eu vou representar para vocês aqui daqui a pouquinho, tá bom? E o aumento do estrógeno, né, ocorre a liberação do LH, do hormônio luteinizante, que promove a ovulação e a formação do corpo amarelo, o corpo lúteo, né, que irá induzir a produção de progesterona. Então vamos dar uma olhadinha para esse desenho aqui, galera, para você entender um pouco do que eu estou falando. Cada folículozinho desse aqui, ó, é um folículo ovariano, folículo de Graafi. Percebo que ele tem diversos tamanhos, né? Por quê? Porque ele vai amadurecendo. Ele vai amadurecendo em função do FSH. Então, conforme a mulher está produzindo FSH, o folículo ovariano ou folículo de Graafi, galera, ó, ele vai amadurecendo. Até que chega o ponto máximo de amadurecimento e ele libera o óvulo que estava lá dentro. Que na verdade é o ovócito secundário. Mas a gente não vai entrar nisso, que isso é aula de gametogênese humana, tá? Galera, então olha lá, ele amadureceu, que corresponde ao 14º dia para uma mulher de um ciclo de 28 dias, né, que é o tido como normal para uma mulher. Ele amadurece a ponto de romper e liberar o óvulo que estava lá dentro, portanto. Se ele chega no ponto auge do amadurecimento do folículo e ele não se rompe, né, o óvulo fica lá dentro, forma um cisto no lugar. Né, daí outro mês a mesma coisa, então daí uma mulher tem um ovário policístico. Tá? Então essa é a ideia do ovário policístico, é quando o folículo amadurece, mas o óvulo não sai de lá de dentro. Tá bom, galera? Muito bem. Daí tem um detalhe importante, ó. Depois que o óvulo saiu para lá, vai engravidar ou não, né? Vamos continuar olhando aqui para o folículo ovariano, galera. Ele começa a regredir. É isso mesmo, ele tá, né, fica uma cicatriz que tá sumindo. Enquanto ela tá sumindo, ela vai ter um nome chamado corpo lúteo. Né? Então ele vai desaparecendo, e é esse corpo lúteo, ó, que produz progesterona, tá? E que vai acontecendo, galera, ó, a hora que chega finalmente o corpo lúteo desaparece, a mulher para de produzir progesterona. E é a progesterona que mantém o endométrio dentro do útero. Então, se ela para de produzir progesterona, ela não tem mais como manter a parede, né, que foi engrossada do endométrio, essa parede descola e sai na menstruação.
Então a menstruação ocorre em função da diminuição das taxas de progesterona no organismo da mulher, e a diminuição da taxa de progesterona se deve à cicatrização e o desaparecimento do corpo lúteo, que foi formado a partir do 14º dia, que foi quando o folículo ovariano se rompeu. Tá bom? Muito bem, tá? Então vamos ver um pouquinho melhor o que esses hormônios fazem. Olha lá. O estrógeno, galera, o estrógeno, então ele é produzido pelo folículo de Graafi, né? Determina lá as características sexuais secundárias femininas, então é mama, desenvolvimento da mama, né? Pelo pubiano, acúmulo de gordura em algumas regiões diferentes do homem. O homem armazena muito mais gordura no abdômen, né? A barriga pançuda, e as mulheres armazenam mais gordura no quadril, né? Então é especificamente aí para você não ter tanto problema de entupimento de artéria quando você engravidar e precisar liberar essa gordura para suprir a necessidade energética sua e do bebê, né? Ó, estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, induz o amadurecimento da genitália feminina e libido sexual, tá? Então, libido sexual é a mesma história lá. Algumas mulheres que tomam anticoncepcionais, né, estrogênico, por exemplo, ela pode ter um fenômeno chamado castração química, tá? Então, fica atento a isso. Uma mulher que toma anticoncepcional, ela pode ter redução da libido sexual, né? Se você que namora, então, e eles falam, pô, minha namorada nunca tá afim, saiba que pode ser por ação do anticoncepcional que ela toma, tá? Então, troca uma ideia, conversa lá, bate um papo, né, para entender o que é isso. Belezinha? Progesterona, galera, o outro hormônio. Então, ele é produzido pelo corpo lúteo, como eu falei para vocês, né? Depois no gráfico a gente vai ter uma noção melhor de quando esses hormônios são produzidos, né? O corpo lúteo é formado depois do folículo ovariano ter se rompido. Então, a mulher tem taxas de progesterona em momentos diferentes aí do seu ciclo menstrual. Olha lá, juntamente com o estrógeno, ela mantém a parede do endométrio grudada lá, galera. E ela estimula o desenvolvimento da glândula mamária. Porém, cuidado, né? Se uma mulher não engravidar, a hora que a taxa de progesterona cai, a própria glândula mamária tem um retrocesso. A mulher sabe disso, que pré-menstrual a mama está entumecida, a mama retém líquido, ela está até maior de tamanho, né? Daí quando a mulher menstrua, a taxa de progesterona cai e a mama volta ao seu tamanho original, tá? Mais ou menos isso, a mulher sabe que o que eu estou falando é mais ou menos isso que acontece mesmo. Vamos dar uma olhada aqui agora, galera, né, na sobreposição dos gráficos que eu coloquei aqui. Agora eu vou reduzir, eu vou pôr minha cabeção do outro lado aqui, ó. Vamos reduzir um pouquinho. Vou pôr aqui em cima, ó. Todo lugar eu escondo alguma coisa, né? Pronto, ciclo menstrual, tá? Então vamos ver o que ele tem aqui, galera. Tem uma sobreposição de gráficos, mas uma coisa muito interessante, ó, né? Do primeiro dia do ciclo ao 28º dia do ciclo, que é o que a gente vai considerar, então, por isso que ele é ciclo menstrual, né? Porque ele é mensal, tá? Muito bem, né? E a hipófise, né, que controla também isso daí. Galera, esse primeiro desenho, ó, é o amadurecimento do folículo ovariano, tá vendo? O folículo ovariano tá amadurecendo, ó. No 14º dia do ciclo, o folículo ovariano se rompe, libera o óvulo, né? E depois, o que esse folículo se transforma? No corpo lúteo, ou corpo amarelo, belezinha? Tá bom? Quem que é responsável por esse processo aqui, ó? FSH estimula o crescimento do folículo ovariano. O LH estimula a ovulação e a produção de progesterona. Olha lá, o estrógeno, galera, vai permitir que haja um espessamento do endométrio. E a progesterona é quem mantém esse endométrio preso, porque ele mantém a irrigação sanguínea. Tanto é que olha o que acontece. Quando você tem a degeneração do corpo lúteo amarelo, a taxa de progesterona despenca. Tudo isso descola e a mulher menstrua, tá? Então, mais uma vez, o que promove a menstruação é a queda da taxa de progesterona. Para você, homem, né, ter uma ideia meio que bem grotesca do que é a cólica menstrual, imagina você com uma ferida e aquela ferida está com uma casca e você chega lá e arranca a casca da ferida, né? Então gera um processo inflamatório dentro do útero da menina da mulher, e ela vai ter dor mesmo. Então respeite a cólica menstrual da mulher, tá? Agora a gente vai ter uma noção aqui dos hormônios, galera. Perceba uma coisa que é muito importante, ó. O único hormônio que tem um perfil diferente dos outros é a progesterona. Ó, progesterona é esse aqui, o hormônio ovariano, né?
Então a mulher tem baixas taxas de progesterona, ovulou, formou corpo lúteo, ela passa a produzir altas taxas de progesterona. Não engravidou, progesterona despenca, mulher menstrua. Belezinha? Muito bem. FSH, LH tem seu pico no 14º dia, juntamente com estrógeno, que é quando a mulher ovula. Tá bom, galera? Muito bem. Aqui do lado, você já vai receber você recebeu, né, esse slide, tem aqui o passo a passo de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Nós temos um detalhe importante, né? Eu vou passar mais slide, é o último, quer ver? Aqui, né? Esse é o último slide. Uma coisa importante, né, que eu tenho para falar para vocês, que é o seguinte, galera. O que eu tenho para falar para vocês? Né, eu queria pegar uma canetinha aqui, mas não vou conseguir, tá? Eu ainda não domino totalmente esse bagulho aqui, tá? Galera, uma coisa importante, ó, se a mulher engravida, né, ela não pode ter essa queda na taxa de progesterona. Porque se ela tem essa queda na taxa de progesterona quando ela engravida, ela vai ter um aborto espontâneo, ela nem ficou sabendo que ela ficou grávida, né? Então, a placenta passa a produzir um outro hormônio, que é o beta-HCG, a gonadotrofina coriônica. Galera, e o que o beta-HCG faz? O beta-HCG mantém as taxas de progesterona sempre altas. Mais altas do que isso, inclusive, tá? Por isso que a mulher fica enjoada quando ela tá grávida, porque a progesterona provoca algumas modificações fisiológicas e a mulher fica enjoada com isso. Daí tem até um ditado de vó bem antigo que diz assim, né? Mulher que enjoa não aborta. Por quê? Se ela tá muito enjoada, sinal que a taxa de progesterona tá muito alta. Tá? Então, a taxa de progesterona muito alta, o risco de ter um aborto natural diminui bastante. É claro que existem outros fatores aí que estão relacionados a isso, tá ok? Então, o hormônio que mantém a gestação, que mantém a progesterona é o beta-HCG, gonadotrofina coriônica, que é produzida pela placenta, que você encontra no teste de farmácia para ver se está grávida. Galera, se você fez xixi e identificou lá no testezinho de farmácia que tem beta-HCG ali, se quem produz é a placenta, só tem uma justificativa, tem uma placenta no seu útero, ou seja, você está grávida. Então, quando o teste de farmácia dá positivo, parabéns para o papai e para a mamãe, né? O positivo é positivo mesmo, o negativo pode ser um falso negativo. Belezinha, galera? É isso que a gente tinha para as aulas de aparelho reprodutor humano e hormônios relacionados aí ao seu ciclo menstrual. Só lembrando, né, que uma mulher fica menstruada mais ou menos por 5 dias, e se o 14º dia é o dia que ela ovula, para você considerar um período fértil, você coloca uma margem de erro de cerca de 3 dias para frente, né, e de 3 dias para trás, tá? Então, que é o famoso período fértil, que muita gente pode usar a tabelinha, que é isso que eu estou falando, como método contraceptivo. Beleza, galera? Forte abraço para vocês. Aproveite para estudar bastante aí. Até a próxima. Valeu!